Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, você inscrito no canal, nosso canal no YouTube, você no Facebook, que vai nos acompanhar nessa entrevista, nesse novo quadro que nós iniciamos hoje, o quadro Meu Pastor Amado. Esse quadro tem por objetivo homenagear os pastores que durante décadas, séculos, vem cuidando da Igreja de Cristo na Terra de maneira espetacular, enfrentando desafios que só com a graça de Deus que eles conseguiram vencer, somente a graça de Deus. E nessa oportunidade está conosco aqui para falar conosco o nosso pastor Marco Aurélio. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. O pastor Marco Aurélio, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Madureira, conjunto Santos Dumont aqui em Mogi das Cruzes, uma linda igreja, uma bela igreja, e nessa oportunidade ele está conosco aqui para falar sobre esse tema. Ele é professor de teologia, pastor, marido da irmã Catiane, pai da Milene ou Milena? Milene e dos gêmeos Samuel e Misael. Ele é a segunda geração de pastores, por isso ele tem propriedade para falar aqui sobre o pastorado, o desafio que é ser pastor. Amém? Antes de nós começar, eu queria falar sobre um parceiro do nosso canal, que é muito importante para a gente. Além de ser parceiro do canal, é um amigo em comum. Amém? Nós vamos falar sobre o presbítero Kleber Danilo. Atenção, você pastor, você líder de jovens, líder de departamentos de igreja, que precisa de um pregador para levar no seu evento, tá ok? Pastor Kleber Danilo, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do São Miguel Paulista, em Jundiapeba. Pastor Luiz Pinheiro, tá? Há muitos anos que ele congrega lá nessa congregação. E ele, em particular, está trabalhando no momento com palestra para casais. Palestra para casais. Tem apostilas, se você precisar de um palestrante para levar aí na sua igreja, para falar sobre casais. Ele tem algumas palestras que já está montada. Uma delas são Casamento, uma instituição criada por Deus, a arte de conviver, sexo, bênção ou maldição, e os segredos de um casamento duradouro. Você pode entrar em contato com o Kleber Danilo através do zap 969023928. O telefone dele está passando na tela. Você pode entrar em contato com ele. Amém? Voltando aqui para a nossa entrevista com o pastor Marcos. Pastor Marcos, você é a segunda geração de pastores. Fala um pouquinho para a gente sobre seu pai. Bom, meu pai, saudoso pastor Dercides, agora dia 7 de fevereiro, completou 2 anos que o Senhor Deus recolheu ele. E o pastor Dercides, ele foi um homem muito dedicado ao ministério, muito dedicado, mais de 40 anos pastoreando igrejas aqui na cidade de Mogi, no Alto Tietê, Vale do Paraíba, Guaianazes, né? E ele foi um homem muito dedicado, um desbravador, um servo de Deus que não media esforços, um homem temente a Deus, um homem honrado, tanto que no sepultamento dele tinha muita gente. Você estava lá, né? Não pude ir, eu estava trabalhando, não consegui ir, mas eu conheci bem de longe, né, a fama que rodeava ele. Eu tive o privilégio de estar no monte com ele algumas vezes, e foi um prazer conhecê-lo, um grande homem de Deus que era. Como você bem disse, era um desbravador aqui em Mogi, ajudou muito na época
Eu não sei, que eu vou falar dessa época porque foi a época que eu peguei. A época que o pastor Paulino estava implantando a igreja aqui em Mogi, a sede ali, a nova sede em Mogi. Então ele foi um dos obreiros que ajudou muito ali. O pastor Dercides, ele galgou os degraus do ministério ali, conforme nas Assembleias de Deus, desde o princípio, né? Auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Degrau por degrau. Antes do auxiliar, líder de jovens, entendeu? Então é uma história. Construiu uma história. Era um pastor convencionado, não era um alto ungido. Ele realmente teve seus mestres, que é o saudoso pastor Jorge Batista Leite, que foi um desbravador das Assembleias de Deus aqui em Mogi das Cruzes. E ele, pastor Dercides, meu pai, por ser dinâmico, né, um homem temente a Deus, pastor Jorge foi percebendo essas qualidades nele e foi trabalhando até que ele pastoreou as maiores congregações aqui das Assembleias de Deus em Mogi das Cruzes, construiu, né, fundou, esteve presente em lançamento de pedra fundamental, enfim. Foi um grande homem de Deus, um homem que amava a obra evangelística, né? Ele tinha essa paixão de pregar na feira, pregar nas esquinas. Ele nutria essa paixão, né? De evangelizar, de porta em porta, abordar. Aprendi muito com ele, muito mesmo. A minha infância foi rodeada desse envolvimento com o ministério. Você poderia dizer que você desde criança percebeu, a pergunta que eu tinha pronto para fazer era, quando você percebeu que em você tinha essa chamada pastoral? Será que foi nessa época de criança ver o seu pai? Eu tenho as lembranças, e minha mãe ainda, a irmã Marinalva, tem hora que ela dá risada, ela fala, meu filho, não sei, Deus, ele blindou a sua mente. Eu me recordo de cenas da minha vida, envolvido com a obra de Deus na minha tenra infância. Por exemplo, quando ainda o Hospital Dr. Arnaldo, ele era o leprosário, sanatório, né? Isso nas décadas de 83 mais ou menos. O meu pai, pastor Dercides, ele já fazia um trabalho evangelístico lá dentro. Certo. Lá era proibido entrar crianças. Mas ele e minha mãe, quando ia me deixar na casa da minha avó, irmã Raimunda, que é uma irmã de mais de 50 anos, que ela serve a Deus aqui no Ministério de Madureira, aqui em Mogi. Isso. Irmã Raimunda. E quando eles iam me deixar com a minha avó, eu aprontava aquela choradeira, eles ficavam com dó e me levavam. Eu tinha 4 anos de idade, então eu entrava ali no Hospital Dr. Arnaldo, que era o sanatório na época, clandestinamente. Entendeu? Os guardas têm criança, e meu pai e minha mãe falavam, vamos entrar. E eu entrava e ali eu ia de leito em leito, de pessoa em pessoa. Minha mãe me dava a instrução do jeito que ela me instruía, eu entregava a literatura. E ali era feio, né? As pessoas sem a boca, seu nariz, sem orelha, partes da face dilacerada, né? Comida pela lepra, a hanseníase, né? E aí era interessante porque eu não tinha medo. E, ao contrário, eu sentia aquele ímpeto, né, de ir de leito em leito. E as pessoas ficavam admiradas em ver uma criança de 4 anos, depois 5, 6. Né? Meu pai, ele trabalhou muito ali dentro, evangelizando. Pessoas que eles evangelizavam no final de semana, a pessoa se convertia. No outro final de semana voltavam as enfermeiras. Não, essa semana ela partiu. Meu Deus. Mas o meu pai, ele sorria porque enquanto ele não percebia que a pessoa de fato estava se entregando a Jesus, reconhecendo Jesus como Salvador, ele não se tranquilizava. Então, o chamado para o ministério, ele vem aí, né? Ele vem aí. O profeta Eliseu acompanhando Elias, jogando água na mão de Elias, lavando a mão de Elias, observando o profeta, né? Foi ali que o Senhor Deus, ele foi trabalhando em Eliseu o chamado para o ministério. Então o ministério nasce aí. Tá certo. Nasce aí. Marquinhos,
Desculpa chamar Marquinhos. Não tem problema. Pastor Marcos Aurélio. Pastor Marcos, antes de ser pastor, você foi missionário. E passou por 2 vezes que eu sei, na Bolívia, uma vez quando você era solteiro ainda. Isso. E a segunda vez depois de casado com sua família, filha e filhos. Conta um pouquinho pra gente dessa... Como é que foi isso aí? Você acordou de manhã e falou: pai, eu quero ir pra Bolívia. Como é que foi isso aí? Não, assim, com a chegada do... Vamos começar lá. Minha mãe gestante de mim, certo? Na congregação da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira aqui em Varinhas. Eu sou dessa região aqui, nascido aqui, né? Nascido aqui em Mogi, registrado no cartório de Jundiapeba. Amo minha cidade, sou mogiano. Mogi é uma bênção. Nascido aqui em Mogi, criado aqui nessa região. E minha mãe, na igreja gestante, uma serva de Deus se aproximou e falou para ela: você está gestante de um varão. É um homem, no ano de 78, a ciência era bem devagar ainda, né? Não tinha ainda todo esse aparato que nós temos hoje, todo esse crescimento. Ultrassom era bem difícil, só rico. E as pessoas simples, elas esperavam para saber. Isso. Nasceu, é homem, é mulher, né? Hoje a mãe, ela vai lá, faz as ultrassonografias, as mais modernas que tem, vê até os ossos da criança, né? O DNA, a cor dos olhos, uma coisa terrível. Mas nesse período não. Nesse período era o período que os crentes ficavam esperando em Jesus. Em Deus, Senhor, que o Senhor me deu, que está gerando, igual a Rebeca, né? Isso. A Rebeca foi buscar ao Senhor, porque aquele rebuliço no ventre, o Senhor Deus falou: tem 2 nações aí dentro. E uma serva de Deus, usada pelo Senhor, falou para minha mãe, falou: aí dentro tem um varão, é um obreiro, é um missionário, eu vou preparar, eu vou usar, eu vou fazer dele um ganhador de almas. Minha mãe foi para casa, chegou e falou para o meu pai. E nesse período meu pai estava parado, né? E aí minha mãe falou: estou gestante de um menino, é um profeta, é um obreiro, é um servo de Deus. Meu pai falou: não, é um jogador de futebol. Meu pai falou: é um jogador de futebol. E quase que eu fui. Tentou, você foi? Tentei. E minha mãe falou: não, foi o Senhor Deus quem disse. Aí meu pai falou: quando nascer a gente vê. Então tudo nasce aí. Então foi passando os anos da minha adolescência, infelizmente aquele momento de rebeldia, se afasta da igreja, se afasta do Senhor, mundão, mas o Senhor Deus sempre me guardou, me poupou, o Senhor Deus, Ele me protegeu, me blindou, não que nós sejamos prediletos, né? Não que nós sejamos xodó de Deus, nada disso, mas a sua graça, as orações dos pais, a promessa de Deus se cumpriu na nossa vida. E com a chegada do pastor Paulino de Oliveira aqui em Mogi, a chegada dele aqui, o pastor Paulino, ele é muito dinâmico nessa questão de missões, né? Nessa questão de desbravar, ele é muito mesmo. E aí um dia ele foi numa congregação aqui que nós congregávamos, no Jardim Esperança, e ao nos ver ali envolvido, né, mocidade, regência de jovens, Deus falou o coração dele. Aí ele me chamou e falou: moço, Deus tem um chamado na sua vida, você precisa ser preparado para o ministério. E naquele tempo nós amávamos o louvor, né? Mas assim, não tão envolvido com essa parte pastoral. Sim. E foi quando ele começou a nos observar, veio aqui na sede, né? Aí estava havendo uma conferência missionária, e nessa conferência missionária, era no ano de 95, 96. E eu estava em uma sala. Nós estávamos preparando as apostilhas para o seminário, que nesse seminário até o pastor Gesiel Gomes, ele ministrou, e o genro dele, o pastor Natanael, se aproximou de onde eu estava e falou: pastor Paulino quer falar com você. Fui até próximo onde ele estava no púlpito, ele ali, sentado, ele me viu, me chamou e disse: Deus mandou investir em você, eu vou dar uma bolsa de estudo para você, e eu vou pagar, eu vou investir em você, eu estou sentado aqui, Deus mandou investir em você. E aí nasceu, a gente foi para o seminário, né, teológico, e a gente nunca mais parou para a glória de Deus. Que benção. Eu ouvi uma história uma vez, acho que foi da segunda vez,
quando você estava dirigindo a congregação do Varinhas 1, e você voltou para a Bolívia. Eu sei que aqui é para falar de pastores, mas a gente não vai falar só de homens, vai falar de mulheres também. Então, tem mulheres que um pastor sem uma esposa não é nada. Não é nada. E se eu não me engano, naquele culto de despedida, o pastor, acho que o saudoso sogro, contou uma história de que nessa época que você foi enviado, a sua esposa também estava estudando. Isso, missiologia. Para poder ir também, né? Ela tinha vontade de ir. Isso. E ela, coitada, barraram ela, não deixaram ela ir. A gente estava noivo, né? Nós estávamos noivos e o pastor Paulino, nesse período, ele achou melhor. Certo. Entendeu? Ele achou por bem ela não se distanciar, ele orando a Deus. E um homem muito maduro, né? Um homem muito equilibrado, já um homem taribado. E aí ele achou por bem nós não ali se distanciar naquele momento, achou melhor a gente cuidar dessa questão do casamento, e ela não foi. Ela, logicamente, que ela ficou muito aborrecida, que ela estava muito dedicada, muito focada, né? Ela tinha assim como que uma oportunidade de ter uma experiência missionária, mas depois o Senhor Deus preparou ainda. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, ela não foi nessa primeira vez, mas depois naquela segunda oportunidade. Foi com a chegada do pastor Gilberto de Paula, né? Foi com a chegada do pastor Gilberto de Paula. O pastor Gilberto de Paula, ele estava nos estúdios de gravação, e enquanto ele aguardava as propagandas, né? Enquanto ele aguardava ele retornar aos estúdios, a gravação, o Senhor Deus falou com ele. O Senhor Deus falou com ele sobre a nossa ida para o campo missionário. Deus falou com ele e Deus falou comigo e com a minha esposa numa quarta-feira. Eu estava ministrando num culto lá em César de Souza. É interessante ainda que foi os carismáticos que pediram um culto numa garagem grande, e a gente foi e ali ministramos a palavra de Deus. Eles ouviram, ficaram muito maravilhados. Eu me recordo ainda que nós ministramos lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 4, a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? E ali naquele culto, no final, tinha uma serva de Deus, a serva que nos indicou. Ela falou para nós, bem nítido, ela falou: pastor Gilberto vai chamar vocês, e vocês não tenham medo, Deus vai tirar vocês do Brasil e vocês serão enviados para o exterior. Falei, meu Deus do céu, isso foi na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias depois, nós estávamos chegando numa reunião geral de obreiros, na igreja sede, na nossa igreja sede aqui em Mogi. E aí meu pai falou: pastor, quer falar com você. Quando eu estou entrando, meu sogro, saudoso pai, o pastor está aguardando vocês no gabinete. Eu falei, meu Deus, é muito importante, né? Quando eu cheguei, ele falou assim, ele ainda, eu me recordo, ele estava conversando com o pastor José Bittencourt, presidente de Utinga, né? Que nessa reunião ele estava ali presente. E aí eu parei na porta, assim, do lado, o pastor falou: pode entrar, pastor Bittencourt, ele é missionário, ele vai entender o mistério aqui. Aí ele falou comigo, pastor Gilberto: Deus mandou enviar você e sua esposa para a Bolívia. Eu falei, quarta-feira Deus falou para a gente não temer e ir. Que benção, maravilha. Daqui a pouco eu vou te perguntar, se você contar para nós aí uma experiência, um aperto, alguma coisa que marcou em qualquer uma das duas ida sua lá para a Bolívia, enquanto eu vou falar de um parceiro nosso, a Mercearia e Conveniência Olímpicos. Atenção, você, dona de casa, você que cuida do seu lar, da sua despensa aqui de Varinhas, mora aqui em Varinhas, ou Parque São Martinho. Chegou para nós agora o nosso irmão Zé Maria, amigo nosso, companheiro, está transformando a sua adega olímpica numa mercearia e conveniência. Aqui está a foto, você vai ver as fotos passando aí, tá certo? Lá você vai encontrar de tudo para o seu lar. Você vai encontrar tudo a preço baixo, tudo que você precisa, com qualidade, um atendimento ótimo. Você vai encontrar ali mantimentos, bolachas, doces, produtos de limpeza, bebida, tudo que você precisa nessa pandemia para manter o seu lar abastecido. Às vezes falta alguma coisa no meio da semana, não tem onde buscar, corre lá na Mercearia Olímpica.
olímpico, ele vai te atender com todo o protocolo aí devido ao combate ao Covid-19, ele está preparado para te atender, tá certo? Então, precisou de alguma coisa, já sabe, o endereço é na Avenida Ricieri Bertaioli Júnior, entre Varinhas e Parque São Martinho. Todo mundo conhece, bem na encruzilhada ali. Passou ali, você vai ver, e ajude nosso irmão ali, ajude você, seja abençoado e abençoe. Amém? Pastor Marcos, conta para nós aí, qual foi uma experiência sua aí que te marcou no campo missionário? Bolívia, foi 97, 98, e depois eu tive a terceira ida. A terceira eu não estou sabendo. Terceira ida. Nós tivemos a terceira ida em 2014. E a terceira ida foi pelas Assembleias de Deus ali em Jacareí. Nós fomos terminar um projeto. Na verdade, o projeto ele não fica terminado, que a obra missionária não tem fim, né? Tem fim. Mas nessa ida o Senhor Deus ele fez coisas tremendas. Isso foi uma experiência que nós tivemos, foi assim uma experiência que marcou bastante, e onde nós percebemos o cuidado de Deus. Foi um sequestro que eu, minha esposa e minha filha, na época não tinha os gêmeos, o Misael e o Samuel, minha filha Milene, nós fomos ao Peru resolver alguns assuntos pertinentes à documentação. Então nós precisávamos sair do país, né? E pegar um carimbo peruano para dar tempo para nós fazermos a visa, chama de visa estrangeira, que é o documento estrangeiro. E nesse retorno do Peru, nós ficamos alguns dias no Peru, no país do Peru, e neste retorno, chegando em La Paz de la Sierra, chegando em La Paz, La Sierra é Santa Cruz de la Sierra, chegando em La Paz, nós sofremos um sequestro, porque lá é assim, como funciona a Bolívia, táxi aqui é caríssimo, né? Isso. Mas lá não, táxi você paga muito barato, é questão de R$1, R$2, você está aqui onde nós estamos e você fala, me leva em Jundiapeba, ele leva por um preço único, entendeu? Só que eles têm um costume, se há uma vaga no carro, eles colocam o outro passageiro, mais um passageiro. Eles enchem, a não ser que você fale, eu não quero. Depois disso, eu e minha esposa não queríamos mais. E nesse trajeto entrou um senhor, um velhinho, entrou mais uma pessoa. Não sabíamos que o taxista ele é envolvido com uma máfia que sequestra, mata, rouba, entendeu? Eles atuam em todo o país e nós estávamos, infelizmente, dentro dessa armadilha. E eles queriam ouro, queriam prata, né? Parecia o paralítico lá no tempo formoso. E queria dólar, e vocês são empresários, brasileiro tem dinheiro, mas eles causaram um pânico muito grande, sabe? Eles usaram, né, de toda a força, amedrontaram, usaram de todos os recursos psicológicos, né? Mas o Senhor Deus, ele deu vitória. Porque nós estávamos dentro do carro, entrou um falso policial, o taxista era da máfia, o velhinho que entrou era da máfia, um gringo, estava eu e minha esposa. Várias vezes eu pensei em causar alguma situação para aquele carro parar, mas eu pensava na minha filha, sabe? E pensava na minha esposa, mas também ao mesmo tempo sabia que Deus estava cuidando. E nós estávamos em La Paz, numa rodovia onde o carro anda em alta velocidade, não tinha como parar, pedir socorro, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Graças a Deus. Em um determinado momento, eles perguntaram, o que você faz aqui? Se você não é empresário, se você não é jogador de futebol, que vai muito brasileiro jogar futebol lá, se você não é essa pessoa que nós estamos perguntando, o que você é? Eu falei, eu sou o mensageiro de Deus aqui nesse país. Eu estou aqui com uma mensagem de Deus para esse país. E eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Aí, rapaz, até arrepiei. Aí o bandidão que estava ali, ele gritou para o motorista, para o carro. Aí ele parou o carro num local ermo, parou, desceu e falou para mim, não chega perto de mim. Você fica aí, como se eu estivesse armado. Como se eu estivesse armado. Entendeu? Aí eles pegaram e falou para aquele motorista, tira a mala dele, não vai perto dele. Eu fiquei parado.
Aí ele abriu minha mala e falou: não mexe na mala dele. Mas nesse período, eles olhando na bolsa da minha esposa, eles roubaram uma certa importância, roubaram uma câmera fotográfica, que era o que a gente usava, o instrumento que nós usávamos para registrar, né, o nosso trabalho, mandar relatórios para o Brasil, que a gente trabalha bastante com relatórios. Mas graças a Deus, eles foram embora. Eles não tocaram em nós, Deus não permitiu um fio de cabelo ser tirado. O susto foi grande, minha filha ficou psicologicamente durante um bom período. Ela ficou, digamos assim, que bastante amedrontada, mas o Senhor Deus, Ele nos permitiu passar por essa experiência. Uma semana antes nós assistimos em rede nacional, eles sequestraram um casal de americanos, mataram com tiro na nuca. É uma quadrilha que, eu não sei se hoje a polícia já conseguiu desvencilhar essa quadrilha, mas é uma quadrilha que atuava sequestrando estrangeiros. Tem muito disso naquele lado lá, né? Tem muito. Tá certo. Graças a Deus, Deus vitória. Deus deu vitória. Pastor Marcos, agora voltando a falar sobre o pastorado. Para você, uma pergunta bem direta: o que é ser pastor? O que é ser pastor? Pastor é, em primeiro plano, um chamado que vem de Deus. E o pastor, ele precisa entender, o pastor, a esposa do pastor, eles precisam entender que quando Deus chama, você precisa estar totalmente disponível para esse ministério. Quem é o pastor? O pastor é o servo. O pastor é o servo. Eu estou perguntando essa pergunta, fiz essa pergunta para ele tão direta assim, porque infelizmente eu tenho sentido, eu sou pastor dessa pequena congregação, mas eu tenho sentido que as pessoas têm uma ideia muito errada do pastor. E quanto mais a tecnologia vai avançando, as pessoas acham que não precisa do pastor. Acham que o pastor é uma pessoa que... As pessoas parecem que têm a impressão que o pastor é o patrão. E o pastor é o cara que vai mandar, que a gente gosta de mandar, que a gente quer mandar. Mas eu estou perguntando para um filho de pastor, para um pastor que sabe muito bem o que é a vida de um pastor. Quais são os apertos, as dificuldades, às vezes emocionais. Eu acho que é mais emocionais que qualquer outro que um pastor passa para poder ser fiel à palavra de Deus, principalmente nós assembleanos, né? Ser fiel à palavra de Deus, pregar o que a Bíblia nos ensina, nos pede para pregar, e ainda conseguir, não seria a palavra ser popular ou ser amado pela igreja, como o pastor deve ser, mas conseguir o carinho da igreja, conseguir o respeito da igreja, né? Então, fazer essa mágica é só pelo Espírito Santo. Na verdade, inclusive, todo pastor é rico, pastor? Essa é uma pergunta interessante, porque existem aqueles que se auto-aproveitam. Isso. Certo? Se auto-enriquecem. Existem aqueles, existem. Nós não podemos fazer de conta que não está vendo, né? Fazer de conta que não está vendo. Existem os aproveitadores. A Bíblia chama eles de lobos. A Bíblia chama eles de lobos. O pastor pode ter um bom carro? Pode. Deve. O pastor pode ter uma boa casa? Pode. Eu tenho um bom carro, mas eu levanto todo dia 4h30 da manhã, eu vou trabalhar. Entendeu? Legal. Meu pai tinha um bom carro? Tinha, mas meu pai, ele trabalhou até se aposentar. Se aposentou ali dentro da antiga Reust. Meu sogro, pastor Célio, tinha um carro Toyota? Tinha, mas ele também trabalhou até se aposentar. Depois que ele aposentou, ele reformou a casa dele, comprou o carro dele. E aí alguns ainda brincavam: esse negócio de ser pastor aí é bom, é o carrão. Mas ele... Uma das causas da morte dele foi gerada por um problema de pulmão que ele adquiriu dentro da empresa que ele trabalhava. Entendi. Química, trabalhava numa empresa química. Certo. De tanto respirar aquilo ali, mais de 30 anos respirando, o que aconteceu? Ele adquiriu um problema no pulmão
que fragilizou o pulmão, que tornou o pulmão dele muito fraco, entendeu? E aí ele pegou aí essa... Permita-me fazer uma adendo aqui, se você não quiser comentar, fica à vontade. Mas eu, particularmente, eu acho que se criou no Brasil uma cultura que é isso que você acabou de falar. Eu acho que todo esse processo, isso é uma demonstração de caráter da parte do pastor. Você trabalha, seu sogro trabalhava, seu pai trabalhou, certo? Isso é uma demonstração de caráter do pastor e fidelidade ao ministério. Porém, eu acho que esse é uma falha no sistema religioso brasileiro. Que, na verdade, se você olhar para a Bíblia, o pastor, ele não deveria trabalhar. O pastor já trabalha. Na verdade, o pastor que trabalha, ele cumpre duas funções. Ele tem que trabalhar para cuidar da casa dele e tem que trabalhar para cuidar da igreja. Quando a Bíblia nos diz que o pastor, ele deve ser cuidado pela igreja. Então eu acho que isso é uma falha que deveria ser corrigida, não na minha igreja, não só na sua, mas é cultural. É cultural. Eu acho que isso deveria ser corrigido, porque a Bíblia nos dá respaldo. A Bíblia é bem clara acerca dessas coisas. A igreja deveria, por exemplo, as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, as igrejas metodistas assalariam os seus obreiros. Todas elas. Todos os seus obreiros são assalariados, todos os seus obreiros que são líderes, né, pastores, eles, não de uma forma total, mas principalmente os que lideram, os que estão diretamente ligados ao pastoreio, eles são assalariados e a igreja sabe quanto o pastor ganha. É isso. Tudo muito claro, a igreja, ela tem conhecimento, a igreja abençoa, certo? Exatamente. Então existe hoje um equívoco muito grande quando as pessoas acham que o pastor, ele tem que ser o crente mais miserável da igreja. Ele tem que passar fome com a família dele. Isso. Ele e a família dele precisa. Até pouco tempo as pessoas chegaram a dizer para mim, quando eu estava no campo missionário, missionário tem que passar fome. Você entendeu? Aí eu falei, mas é contra a palavra. Eu nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Exatamente. Eu falei assim, eu concordo sim que os apertos podem vir, mas ao ponto de uma igreja enviar um missionário e deixá-lo passar necessidade, ele e sua família, a gente precisa tomar bastante cuidado com as pessoas que a gente lida e com as pessoas que a gente sustenta no ministério, porque os pais podem até resistir às pancadas, mas os filhos podem ser marcados. Tem filho de pastor que não quer pega ranço da igreja, nem saber de frequentar uma igreja, do ministério, entendeu? Porque eles viram as atrocidades, eles viram vamos assim usar as mancadas que deram com os pais deles. Por exemplo, hoje eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, mas eu já em oração pedi a Deus, não me permita ser pastor. Você via seu pai. Entendeu? E assim, não porque, mas assim, eu presenciava, eu levantava de madrugada e ia no banheiro, eu estava por ali, você levantar de madrugada, meu pai estava orando. A cabeça pensante, você é criado na igreja, fala assim, meu pai está orando tanto, meu irmão. Meu pai fechava 40 dias de orações com os obreiros, não é por causa do número 40. Meu pai fechava, vamos fechar aí, irmãos, 30 dias de oração. Por quê? Porque o pastor precisa entender que se ele não tiver uma vida de oração, meditação na palavra, aí o ministério vai ser fracassado, ele terá um ministério fracassado. Então eu olhava e falava assim, não quero ser pastor não, meu pai ora demais, meu pai precisa estar em todo o tempo ali, entendeu? E é isso, infelizmente, o que você acabou de falar, é uma cultura equivocada que as pessoas têm, onde o pastor, a esposa do pastor, os filhos do pastor, a família do pastor, entendeu? Tem que passar pelas mais diversas adversidades, né, pelos mais, digamos assim, profundos problemas, apuros, para então
A igreja olhar para ele e falar: está aí o homem de Deus, provado, passa fome, olha a mulher dele, verdade. parecendo uma mendiga, os filhos dele, parecendo uns maltrapilhos, né? Esse sim é homem de Deus. Olha a esposa do pastor, meu Deus do céu. Tem até cabelo debaixo dos braços. Essa é a mulher de Deus. Essa é santa. Essa é santa. A unha da irmã, olha, meu Deus do céu, parecendo um casco de crocodilo, né? Essa é uma mulher de Deus. Esse é ó, o pastor, tudo esfarrapado no púlpito, mas ele é cheio do Espírito Santo. Para com essa conversa aí, irmão. Jesus não andava esfarrapado, maltrapilho, não. Entendeu? Jesus, ele deixou, quando fala que Jesus ele deixou os céus de glória, porque não tem nada comparado ao que tem nos céus, mas existiam pessoas, a gente lê nos evangelhos, Lucas principalmente, capítulo 8, a gente lê nos evangelhos que mulheres abastadas, ricas, sustentavam o ministério de Jesus. É verdade, tanto que Judas era um tesoureiro. O ladrão do tesoureiro. Era um tesoureiro. Se não mexe com dinheiro, não é tesoureiro. João escreve que ele roubava a bolsa de Jesus, sabia? Quando a mulher lá ofertou, podia ter vendido aí esse perfume aí, mas aí as escrituras dão registro de que ele falou assim: mas não é por causa que ele estava preocupado com os pobres, é porque ele tinha a bolsa e ele metia a mão na bolsa. João deixa bem claro. Meu Deus do céu. Então, pastor Marcos, você tem visto, acompanhado aí vou fazer duas perguntas em uma. O movimento dos desigrejados. As pessoas estão abandonando as igrejas, achando que não precisa mais cultuar, que não precisa mais do pastor, não precisa do pastor para estar ali orientando, o pastor para estar orando por ele, para estar velando pela sua vida. E, inclusive, pregadores. Você vê pregadores itinerantes. Você, por um tempo, você foi itinerante, mas você tinha suas obrigações na igreja, nunca faltou com suas obrigações. Meu pastor presidente, ele falava: culto de ensino aqui, ceia aqui, certo? Suas obrigações aí que você sabe. E tem pregadores que não tem igreja. Tem igreja. Não tem ministério. O camarada não tá firmado, não tem ninguém. Uma autoridade. Não tem uma autoridade sobre ele. Fala um pouco sobre os desigrejados. Qual é a solução para isso aí? O que você acha? A solução para esse pessoal é o seguinte: voltem a congregar. É bíblico congregar. É bíblico. Entendeu? Deus ele reuniu o seu povo para prestar-lhe culto. Não, mas eu posso prestar um culto a Deus. Aí eles mesmos usam textos bíblicos, se defendem com textos bíblicos, mas eles acabam caindo em condenação. Descontextualizados. Agora, o que acontece com essas pessoas? As pessoas, para mim, no meu entendimento, são autossuficientes, prepotentes, certo? São pessoas que, no decorrer do caminho, sofreram decepções dentro da igreja. Muitos deles exerciam ministérios. Muitos deles não foram compreendidos, incompreendidos por uma liderança ou perseguidos pelo talento, pelo ministério que tinha. Aí achou, muitos deles falaram: eu me dediquei ao máximo e não tive apoio, então hoje eu sou meu próprio líder. Muitos deles já servem a ceia para si mesmo. Exatamente. Entendeu? Não querem uma autoridade espiritual sobre eles. A palavra do Senhor fala em Hebreus que a pessoa não deve deixar na congregação como é costume de alguns, certo? Então, os desigrejados precisam entender que Deus quer que eles... Porque assim, eu sou igreja, juntos somos um corpo. Exatamente. Entendeu? E o cabeça é Cristo. Então, eu preciso fazer parte deste corpo. Se eu não estou inserido no corpo, eu não sou corpo. E não basta tão somente ser igreja. O que eu sou? Igreja é sal, igreja é luz, igreja é testemunho, entendeu? Igreja, isso que você falou mais atrás, é demonstração de caráter. Igreja é testemunho onde ela está. Mas nós precisamos entender que também somos corpo. Exatamente. Entendeu? Somos corpo. E o corpo ele precisa estar o quê? Unido, ajustado, né? Paulo é muito explícito nisso, falando sobre o corpo. Os desigrejados, eles precisam. Agora, o pregador, o camarada que se auto-intitula itinerante e ele não tem ministério, não tem uma autoridade espiritual sobre ele não é itinerante, não é pregador, ele não é mensageiro, ele pode ser o que ele quiser, mas ele não é um porta-voz, ele não é um embaixador de Cristo. Ele pode ser o que ele quiser ser, mas ele não representa um servo de Deus no reino de Deus. É verdade. Entendeu? Não sei onde eu quero. Não, você tem que ter uma autoridade espiritual sobre você.
Eu considero esses camaradas pregadores que são desigrejados, não tem ministério, igual aqueles rapazes que queriam expulsar demônios. Tomou um couro, tomou um cacete. Paulo expulsa demônio, eu também vou expulsar. Sai em nome de Jesus de Paulo. E te esconjuro em nome de Paulo. Saiu tudo seminu. Opa, Paulo eu conheço. Jesus eu sei quem é. Vocês. Cadê a sua história? Quem são vocês? O diabo devia fazer isso aí, né? Já que ele tá procurando coisa pra fazer. Pegar uns camaradas em cima do púlpito, sentar o reino neles, dar de couro. Não seria mal não, viu? Irmãos, os que estão nos assistindo, nós que estamos aqui, todos homens de Deus tiveram uma autoridade espiritual sobre eles. Deus chamou, eu estava pensando nisso essa tarde. Deus chamou Abraão, fez as promessas para Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, mas só que enquanto ele não se encontrou com Melquisedeque, e ali foi servido vinho e pão, e ele dizimou, e Melquisedeque o abençoou, é uma autoridade espiritual sobre ele. Verdade. Entendeu? Mas e Noé? Noé é uma outra situação, porque Noé era o único justo naquela geração. Nem os filhos da família de Noé foi salvo pela fé de Noé. Mas você vem vindo na história, e Enoque não tinha autoridade espiritual. Os desigrejados pegam textos bíblicos para se defender. Estamos em outra época. Enoque, ele era o único justo e viu Deus, graça em Enoque. E o Senhor Deus o tomou. Mas você vem vindo, não tem como existir um Eliseu se não ter um Elias. Exatamente. Mas então quem era a autoridade espiritual sobre Elias? Elias aparece no cenário das Escrituras sem genealogia, entendeu? Aí vem uns, não, Elias era de tal lugar. Eu prefiro ficar com o que as Escrituras ela me oferece e está de bom grado. Claro. Muito bom. E apareceu Elias no cenário de Israel. Mas você vem vindo, Elias ele vem paulatinamente ensinando, né? E o apóstolo Paulo, quando você lê Atos 13, ele era a grande autoridade de Deus em Antioquia, porque ele já estava ali sendo treinado. Ele fala lá em Gálatas, né? Que ele, passado 14 anos, ele subiu para Jerusalém. Só que quando Paulo chega em Jerusalém, os irmãos se espantam, os irmãos correm, o assassino, ele é um infiltrado, ele vai matar, ele vai prender, ele só está querendo saber quem somos, até que Barnabé pega ele e fala, vem cá. Ele ficou lá no Tarso lá muito tempo. Sabe o que me chama a atenção? E disse o Espírito Santo, Atos 13, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Shaul e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Olha só que interessante, o Espírito Santo, ele colocando, deixando bem claro, Barnabé é a autoridade espiritual sobre Saulo. E meu irmão, eu tenho uma mensagem. Você que é itinerante, que não tem igreja para congregar, meu irmão, vai se converter, rapaz. Se converter. Vai procurar. Eu tenho uma mensagem que o título dela é Todo Paulo precisa do seu Barnabé. Precisa do seu Barnabé. E você vê, meu irmão, e vem Paulo, e ele tem Tito, tem Timóteo, tem cooperadores junto com ele, mas todos eles debaixo de uma autoridade espiritual. Vamos lá, estamos caminhando para o fim, mas tem algumas perguntas ainda que eu quero que o pastor Marcos nos responda. Pastor Marcos, e essa pandemia? É castigo de Deus, sinais? Como que você enxerga? A terra está chorando, os moradores da terra estão assustados, temerosos, mas saiu dos lábios do verbo de Deus, o Deus que se fez carne ele disse que haveria pestes. Isso saiu da boca do Deus encarnado. Os crentes que estão assustados é porque não estão lendo a Bíblia. É verdade. Os pastores que estão aí levando para o lado político não estão meditando nas Escrituras. Essa é uma enfermidade que a pessoa que está lá na UPA morre. O que está lá no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, morre. Recentemente nós tivemos a perda do cantor Lázaro. Tragédia para a igreja. Uma perda, mas ainda bem que ele cantava, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ele já vinha cantando faz tempo. A gente que achava. Porque assim, ó, as pessoas estão assustadas porque Deus não curou. Eu li uma frase interessante, não.
Deus não curou, mas Deus salvou. Porque Deus não nos prometeu imortalidade, Deus nos prometeu vida eterna. Eu li essa frase hoje, foi interessante. Muito bom. Entendeu? Então o que nós precisamos entender? É castigo de Deus? E haverá fome, pestes, terremoto, guerra, rumores de guerra. Meus irmãos, haverá ainda situações piores. Os crentes não têm que se assustar. Deus está matando, o salário do pecado é a morte. Entrou o pecado, entrou a morte. Quero aqui me solidarizar com todas as famílias que perderam. Perdi o meu sogro agora, dia 26 de novembro, pastor Célio, entendeu? E o óbito foi Covid, ele tinha um problema de pulmão, a gente já sabia, se ele pegar essa infecção, infelizmente, ele não vai suportar. E, infelizmente não deu mesmo. Mas o que a gente vê nisso daí? É castigo de Deus? Não. Cumprimento de promessa. Cumprimento da promessa. Cumprimento da palavra. Queira ou não queira, é uma promessa. E não é uma doença que o rico se safa. Para ninguém dizer assim, quem tem dinheiro está vivendo. Não, meu irmão. Quem tem dinheiro está morrendo, quem é pobre está morrendo. Você entendeu? Essa enfermidade, ela entra lá no hospital sírio-libanês, entra aqui no SUS, na Santa Casa, no UPA. O camarada, ele está nos aparelhos mais sofisticados, aparelho que não tem na rede pública, lá na UTI de primeiro mundo. E os médicos entubam, e o cidadão e a cidadã morrem. É verdade. Entendeu? Então ninguém pode dizer que é uma pandemia que veio para matar os pobres. Olha, está acontecendo. Há uma politicagem. Há muita gente já aproveitando a situação já para começar a discursar para as próximas eleições. Entendeu? Há muita gente se aproveitando dessa pandemia. E nós como igreja, nós temos que nos prostrar. Porque assim, se essa situação ela tivesse vindo e os grandes ministérios sobrevivessem, os menores iam falir. Só que as portas fechou para as grandes catedrais e fechou no ponto de pregação. Aqui estamos fechados. Entendeu? Fechou aqui, que é um pequeno templo, mas também fechou para as megas igrejas. Entendeu? E aí o que eu vejo nisso tudo? É tempo das pessoas parar. A você que estava assistindo essa entrevista, eu peço as minhas mais sinceras desculpas. Nós teve um probleminha técnico e perdemos o finalzinho da entrevista com o pastor Marcos, tá certo? Então eu te peço mil perdão e desde já me comprometo com você a estar vendo uma possibilidade de estar trazendo o pastor Marcos para terminar a sua fala e falar sobre outros assuntos e você vai poder acompanhar, tá certo? E como brinde, eu tinha gravado isso com ele, mas a gente perdeu. Eu quero refazer aqui a apresentação para você, pastor, ministro, você que está envolvido com o Evangelho, a apresentação do meu querido amigo, pastor Adriano Serafim. O pastor Adriano Serafim ele é pastor pelo Ministério do Belém, certo? E ele é escritor, professor de teologia, e ele tem umas obras, alguns livros escritos que você precisa muito adquirir. Se você quer conhecimento bíblico, você precisa estar adquirindo esse livro do pastor. O primeiro livro está aparecendo para você aí, é o Casamento a 3. Casamento a 3, proteção para o seu casamento. Você, mulher, não só você líder, mas você esposa, você marido, você precisa saber como proteger o seu casamento. Adquira esse livro. Depois nós temos a segunda obra, Heresias Antigas com Roupagens Novas. Ele disserta sobre algumas heresias, praticamente todas as heresias do século II, que estão de volta no nosso século aí com roupagens novas, usando outros nomes, usando outras formas, mas trazendo grande dano para a intelectualidade do povo de Deus. Por isso você precisa adquirir essa obra para você estar atento. A terceira obra do pastor Adriano Serafim é a Oficina do Reino, capacitação para pessoas que querem trabalhar na obra de Deus. Se você quer capacitação, então adquira esses livros já. O telefone do pastor está aparecendo aí na tela, é o 96407-5229. Você vai estar adquirindo essas belíssimas obras por um preço bem pequeno e você vai ser edificado pela obra de Deus. Irmãos, e me ajudem, por favor, se inscreva aí no nosso canal, tá? Visite o nosso canal e
Se inscreva lá, assina, deixa o seu like lá, se inscreva, acione o sininho lá para você ficar notificado das mais entrevistas. Nós vamos trazer pastores aqui, pessoas interessantes, pessoas relevantes para a obra de Deus, que vai estar nos ajudando a levar esse canal para frente, tá certo? E que Deus possa abençoar a sua vida. Desde já peço mais uma vez minhas desculpas pelo que ocorrido, pelo término. Peço desculpa ao pastor Marcos, foi um errinho ali, um erro técnico, mas nós já consertamos. Infelizmente perdemos o finalzinho da entrevista, mas logo, se Deus quiser, o pastor Marcos vai estar conosco de novo e nós vamos estar terminando esse bate-papo. Deus abençoe e não se esqueça, compartilha com quem você quer, com quem você gosta, tá certo? Deixa o like e se inscreve no nosso canal. Até mais, Deus te abençoe. Jeito de falar